Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai começar a discutir o átomo de hidrogênio. Um dos grandes sucessos da física quântica foi a explicação das propriedades de átomos, moléculas e suas ligações químicas. Isso nos permitiu desenvolver novos materiais, novos compostos, novos dispositivos. Mas antes de entender esses sistemas mais complexos, a gente precisa começar com um caso mais simples, que é um dos únicos que a gente consegue resolver exatamente, que é o átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio é um único elétron e um único próton. Outros sistemas mais complexos, por exemplo, átomos com muitos elétrons ou moléculas com vários átomos, em geral, nesses casos, a gente não consegue resolver exatamente a equação de Schrödinger. Então, a gente tem que usar várias aproximações. E muitas dessas aproximações são baseadas em propriedades do átomo de hidrogênio. Então, é extremamente importante entender bem o átomo de hidrogênio, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Na aula de hoje, eu vou querer só discutir algumas propriedades do átomo de hidrogênio clássico, certo? E aí, nas aulas seguintes, a gente, de fato, ataca o problema quântico. Tá? Então, o que é o átomo de hidrogênio? Bom, o átomo de hidrogênio é simplesmente duas cargas elétricas, um é um próton e um elétron, ligados por uma força elétrica. E a gente sabe que o módulo dessa força depende do produto das cargas sobre essa constante, 1 sobre 4 πε0, e ele cai com a distância ao quadrado entre essas duas cargas. Mas, esse então é um sistema que tem duas partículas, o próton e o elétron. Mas a massa do próton é muito maior do que a massa do elétron. Tá? Então, a gente pode fazer uma aproximação, que é uma boa aproximação. Então, como a massa do próton é muito maior que a massa do elétron, a gente pode assumir que o elétron praticamente não afeta o próton. Então, o próton fica praticamente parado e o elétron fica rodando ao redor dele, né, ou fica orbitando esse próton, certo? Então, a gente vai assumir que o próton está em repouso. Isso não é necessário, vocês podem ver em algumas outras referências que a gente consegue tratar esse sistema separando ele em centro de massa e coordenada relativa entre o próton e o elétron. Então, a gente coloca um sistema de coordenada onde está colado no próton, e a gente usa daí massa reduzida para reescrever as nossas equações de movimento. Mas, para a gente aqui, é uma excelente aproximação. Né? Se o próton não fosse tão pesado, a gente teria que fazer toda essa discussão, mas como o próton é muito pesado, a gente pode praticamente assumir que ele está parado. Mesmo no caso quântico, essa é uma aproximação que é feita de vez em quando, a gente pode assumir que o próton está quase em repouso, porque a massa dele é muito grande. Tá? E qualquer movimentaçãozinha dele não afeta o elétron, porque ele é uma movimentação muito pequena. Tá? Então, o que a gente vai assumir? A gente vai assumir que o próton está em repouso. Então, basicamente, o que a gente tem que descrever é só o movimento do elétron. Tá? E aí, obviamente, para simplificar a nossa análise, a gente vai assumir um sistema de coordenadas onde o próton está na origem. Certo? Então, o próton está aqui na origem, e aí a distância entre o próton e o elétron é simplesmente o vetor posição, é dado por esse vetor posição do elétron. E a gente vai usar aqui coordenadas esféricas, porque vai simplificar muito o problema. Né? Então, lembrando que para eu descrever esse vetor posição do elétron, eu posso usar esse ângulo polar θ, o ângulo azimutal φ, e o tamanho desse vetor, que é Rzinho. Tá? E aí, usando essas coordenadas, a gente pode escrever essa força que o elétron sente. Né? Então, o elétron vai sentir uma força atrativa que aponta em direção ao próton e, portanto, em direção à origem. Né? E essa força vai ser dada por menos a carga do elétron ao quadrado sobre 4π ε0 R chapéu sobre R quadrado. Né? A distância entre o elétron e o próton aqui é justamente a distância entre o elétron e a origem. Então, é R quadrado, é Rzinho. Certo? E aí eu vou definir já por conveniência essa constante 1 sobre 4π ε0 como K, só para a gente não ter que ficar escrevendo isso o tempo inteiro. E aí, né, para essa força elétrica, a gente pode calcular a energia potencial, que vai ser a energia potencial elétrica. E ela vai ser simplesmente menos K sobre Rzinho.
Certo? Então, essa vai ser a energia potencial. Desculpa, deixa eu... Na verdade, vai ser menos K, né? Eu esqueci da carga ao quadrado, vai ser menos K, carga do elétron ao quadrado, sobre Rzinho. Né? Como a carga do elétron ao quadrado é um número positivo, e Rzinho é sempre um número positivo, né? Porque é o tamanho do vetor, então esse potencial ele é sempre negativo. Tá? Então, é isso que a gente vai querer discutir. Né? Qual que é o movimento do elétron sujeito a essa força elétrica? Né? Quando a gente discutiu o modelo de Bohr lá atrás, a gente assumiu que o elétron fazia uma órbita circular ao redor do próton. A gente vai ver que não é bem assim. Mesmo no caso clássico, né, desconsiderando completamente física quântica, só considerando as leis de Newton, não é exatamente isso que acontece. É isso que a gente vai discutir um pouco, porque é bom a gente entender primeiro o caso clássico para depois entender o caso quântico. Tá? Então, é isso que eu vou querer discutir na aula de hoje, é esse caso clássico. Né? O que a gente gostaria de saber? A gente gostaria de saber como é que é o movimento do elétron, qual é a posição do elétron em função do tempo, ou seja, qual é a trajetória que esse elétron vai fazer. Então, que função é essa daqui? Obviamente, existem algumas possibilidades, né? Se o elétron tem uma velocidade muito grande, pode ser que ele simplesmente passa pelo próton e escapa. Se ele está parado, a gente sabe que ele vai, se inicialmente ele está parado, ele vai simplesmente colidir com o próton. Tá? Mas a gente vai assumir aqui que ele tem uma certa velocidade inicial e a gente vai querer buscar a situação em que ele orbita esse próton. A gente já viu, quando a gente discutiu esse modelo atômico lá para trás, que esse não vai ser um modelo estável, porque o elétron vai emitir radiação. Mas na aula de hoje a gente vai esquecer esse efeito, a gente vai simplesmente buscar qual seriam essas órbitas. Tá? Como é que eu encontro essas trajetórias possíveis? No caso clássico, o que eu preciso usar é a segunda lei de Newton, que é o análogo da equação de Schrödinger no caso clássico. Né? Então, aqui eu teria que força, o vetor força, é igual a massa vezes aceleração, e a aceleração é a segunda derivada desse vetor posição com relação ao tempo. E essa força aqui, eu vou escrever agora a força do lado direito, a gente acabou de ver qual é menos K QE ao quadrado sobre R ao quadrado na direção de R chapéu. Então, aqui eu tenho uma equação vetorial, né? Eu tenho uma equação para a componente x, y, z, desse vetorzinho aqui, né? Desse vetor posição. Então, eu tenho, na verdade, 3 equações diferenciais de segunda ordem e eu teria que resolver elas. Né? Dá para resolver, certo? É bastante trabalhoso, mas dá para resolver. Mas aqui a gente não vai querer, obviamente, discutir em detalhe como chegar na solução, a gente vai querer fazer mais uma análise qualitativa. Tá? E essa análise qualitativa a gente vai conseguir fazer olhando para a energia desse elétron. Então, a gente sabe que a força elétrica ela é conservativa. Então, isso implica que a energia total do elétron, que vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, mais energia potencial, é conservada. Certo? E lembrando que esse v ao quadrado é uma velocidade em 3 dimensões, né? Então é vx quadrado mais vz ao quadrado mais vy quadrado mais vz ao quadrado. Outra propriedade importante é que essa força elétrica ela é uma força central, ela está sempre apontando para a origem. Tá? Então ela está sempre antiparalela ao vetor posição. Né? O vetor posição sai da origem e aponta para o elétron, a força elétrica sai do elétron e aponta para a origem. Tá? Então, como F é uma força central, a gente viu na aula passada que isso implica que o torque dessa força vai ser zero. Ela não vai exercer torque nenhum sobre o elétron. Tá? E, portanto, né, se o torque é zero, a gente viu que o momento angular é conservado. Então, a gente já tem 2 propriedades importantes do movimento, sem fazer conta nenhuma, que é a energia total é conservada e o momento angular é conservado. Tá certo? E aí a gente lembra, né, que o momento angular ele é dado, né,
O momento angular, ele é dado por R vetor P. Certo? E como isso é constante, em particular, por exemplo, o módulo desse vetor também é constante. Tá? E L ao quadrado, que é o módulo ao quadrado, também vai ser constante. Né? Obviamente, se o vetor é constante, significa que cada componente dele não muda com o tempo, a componente Lx, Ly, Lz, todos são fixos, eles não mudam com o tempo, e, portanto, o tamanho do vetor não muda e o tamanho do vetor ao quadrado também não muda. Tá certo? Por que isso é importante? Porque a gente vai usar essa conservação do momento angular, né? Então isso é um número fixo que não está mudando com o tempo. A gente vai usar essa conservação para reescrever a energia de uma maneira que é mais fácil de analisar o movimento. Certo? E a gente vai usar o seguinte truque aqui. Tá? A gente vai usar que L ao quadrado, né, o módulo ao quadrado desse vetor, que é igual ao produto escalar do momento angular com ele mesmo, se eu escrever esse produto escalar em função de RP, né, daquele produto vetorial de R com P, dá para mostrar, usando identidades vetoriais, que a gente chega nessa expressão aqui. Então, o módulo ao quadrado do momento angular é igual a isso daqui. Isso aqui é constante, certo? Então, obviamente, o momento e a posição do elétron vão mudar com o tempo, mas essa combinação aqui não muda com o tempo. Tá? E aí, mais do que isso, o que é esse R produto escalar P? R produto escalar P é a projeção do momento ou da velocidade na direção da posição do elétron. Então, isso daqui nada mais é do que RPR, onde PR é o momento radial. Então, o que é esse momento radial, essa velocidade radial? Certo? Imagina que eu tenho o elétron, ele está em algum momento da trajetória dele, ele está aqui, nessa posição do espaço, certo? E eu vou assumir, por enquanto a gente não sabe exatamente como é que é essa trajetória, mas enfim, eu vou assumir que ele tem uma certa velocidade qualquer aqui. Nesse instante, tirei uma foto, ele tem essa velocidade numa certa direção qualquer. Tá? E esse aqui é o vetor posição. Tá? O que é esse momento radial? É massa vezes velocidade radial. O que é a velocidade radial? É a projeção da velocidade na direção de r. Certo? Então, essa velocidade radial está me indicando se o r está aumentando ou está diminuindo. Né? Se a velocidade radial for zero, como ocorre, por exemplo, no movimento circular, o r é sempre constante, né? O tamanho do r. Né? A distância do elétron para a origem é sempre constante. Se essa velocidade radial não é nula, quer dizer que o elétron está se afastando ou se aproximando da origem. Tá? Então, essa distância da origem não é fixa se esse R é diferente de zero. Se esse VR é diferente de zero. Então, VR dá, né, o quanto o elétron está se afastando ou se aproximando da origem. Se fosse um movimento circular, a gente já vai discutir se esse é o caso ou não, mas se fosse um movimento circular, esse VR seria zero. A distância do elétron para a origem seria sempre constante. Tá? Então, vamos lá. Por que a gente fez essa discussão? Porque a gente nota o seguinte: isso daqui tudo é uma constante e esse P quadrado, ele aparece na energia cinética da minha energia total do elétron. Então, eu posso escrever a energia cinética, né, que é P quadrado sobre 2m. Né? Lembra que a gente pode escrever energia cinética como mv quadrado sobre 2 ou P quadrado sobre 2m. É exatamente a mesma coisa. Tá? Então, eu posso escrever isso daqui como... o que eu vou fazer é, eu vou isolar o P quadrado nessa expressão. Tá? Então, ele vai ser igual a L ao quadrado sobre R ao quadrado mais isso daqui dividido por R ao quadrado. Tá? Então, minha energia cinética ao quadrado, usando essa expressão aqui em cima, eu vou poder escrever como L ao quadrado sobre 2mR ao quadrado mais esse momento radial sobre 2m. Tá? Então, o que isso está me separando? Eu estou separando a energia cinética em uma energia de rotação, essa seria a energia de rotação, e essa seria a energia radial, né, que está associada a esse movimento de se afastar ou se aproximar da origem. De novo, num movimento circular, isso daqui é zero. Né?
E eu só teria o movimento de rotação. Tá? Então, com tudo isso daqui, eu consigo agora reescrever minha energia total como L ao quadrado sobre 2m R ao quadrado, PR ao quadrado sobre 2m, e aí eu tinha, né, a minha energia potencial, que é menos K QE ao quadrado sobre R. Então, essa é a energia total, que é constante, é conservada. Tá? Então, a gente viu que isso daqui é a minha energia rotacional, energia cinética rotacional. Essa aqui é a energia cinética radial. E essa é a energia potencial. Certo? E daí? A gente está quase lá para a gente chegar numa discussão do que é o movimento, certo? Eu vou fazer a seguinte definição. Eu vou definir essa energia rotacional mais a energia potencial como uma energia de um potencial efetivo. Né? Então, se a gente olhar para essas duas expressões aqui, elas só dependem de R. Né? O L é constante, porque o momento angular é conservado. Então, são duas expressões que só dependem de R. O R muda com o tempo, porque ele é justamente a distância que o elétron está da origem. Tá? Isso tem uma cara, né? Isso parece um potencial, não é um potencial real, ele vem, na verdade, da energia de rotação, mas eu posso juntar, matematicamente, obviamente, eu posso chamar tudo isso de um potencial efetivo, que só depende de R. Então, esse potencial efetivo é justamente L ao quadrado sobre 2m R ao quadrado menos K QE ao quadrado sobre R. Esse é o meu potencial efetivo. E daí? Agora eu posso analisar essa energia. Por quê? Porque eu tenho dois termos nessa energia. Eu tenho um termo que só depende... eu tenho um termo que só depende de R. Que está aqui nesse potencial. E eu tenho um termo que só depende da minha energia cinética radial. Certo? E essa soma aqui é constante. Então, o que está acontecendo? Né? Eu posso fazer uma... Como a soma é constante, se essa energia potencial aumenta, isso aqui diminui e vice-versa. Tá? Então, eu posso analisar o movimento em função dessa energia potencial efetiva. Tá? Então, se eu fizesse, né, se eu plotasse essa energia potencial efetiva, ela teria essa cara aqui. Então, ela tem essa cara. E o que eu estou assumindo? Né? Se eu assumo que eu tenho uma certa energia total constante aqui, isso me diz o seguinte, bom, primeiro que, como esse termo aqui é positivo, a energia nunca pode ser menor do que a energia potencial. Né? Então, se eu tenho esse valor da energia, a minha partícula vai ter que ficar presa entre esses dois valores de raio aqui. Se eu viesse para cá, eu teria um valor de energia que é menor do que a potencial, que não pode acontecer. Então, minha partícula ficaria presa entre esses dois valores de R. Tá? E aí, o que acontece nesses dois pontos, quando a minha energia é igual à energia potencial efetiva, significa que essa velocidade radial é zero. Certo? Então, se eu olhar só para o movimento radial, eu teria o seguinte, o meu elétron tem uma certa distância da origem, ele chega até uma distância máxima, ele volta até uma distância mínima e fica oscilando entre uma distância máxima e mínima. Mas isso eu estou analisando só a distância dele à origem. Né? Ele pode, por exemplo, manter a distância fixa e rodar numa órbita circular. Tá? Então, tipicamente o que a gente tem é o elétron oscilando entre esses dois raios, um raio máximo e um raio mínimo. Então, para a gente analisar bem isso daqui, a gente pode fazer o seguinte. Vou primeiro assumir que eu tenho uma certa energia aqui, que é maior do que essa energia mínima, né? Então isso aqui eu estou chamando de energia mínima, e ela ainda assim é negativa. Né? Então, se eu tenho isso, o que acontece? Como eu falei para vocês, esse valor de R ele vai estar limitado entre um R mínimo e um R máximo.
E aí, qual é o movimento que a partícula vai fazer? A partícula vai fazer um movimento elíptico. Ela vai fazer uma órbita que não é uma órbita circular, mas é uma órbita elíptica, certo? Então, ela vai fazer, né, se eu olhar de cima do plano da órbita, ela vai rodar aqui, né? E aí ela vai ter um ponto em que ela está maximamente distante, em que o elétron está maximamente distante do próton. Esse ponto é onde ela atinge aqui o R máximo. Chegou nesse ponto, ela tem que começar a diminuir a distância dela, né? Então ela começa a se aproximar do próton, né? Em termos de distância, ela começa a ficar mais próxima, até chegar a uma distância mínima, esse aqui é o R mínimo, e aí ela fica oscilando entre esse máximo e esse mínimo, certo? Obviamente, o movimento não é unidimensional, né? Quando eu olho, ela faz essa órbita elíptica, tá? O que acontece se a minha energia for a energia mínima, certo? Se a minha energia for a energia mínima, o que vai acontecer, né, é que, nesse caso, então, se E é igual a E mínimo, que é a menor energia possível, ou seja, se a minha energia está justamente aqui, eu não tenho opção nenhuma para o meu raio, né? O meu elétron não pode nem vir para cá, nem para cá, porque senão a energia ficaria menor do que a energia potencial efetiva. A gente viu que isso não pode acontecer, certo? Então, o que acontece nesse caso? O meu raio está fixo nesse valor de R, que eu estou chamando de R mínimo, né, que é o valor justamente onde o potencial é mínimo. Então, esse é justamente o caso de uma órbita circular. O R não pode nem aumentar nem diminuir, né? Então, eu tenho um R fixo aqui, e aí o meu elétron fica rodando nessa órbita circular. Tá? Então, a gente viu que esse caso de uma órbita circular é um caso particular do movimento mais geral. O movimento geral é uma órbita elíptica. Se eu tiver com a energia mínima, aí sim eu vou ter uma órbita circular, certo? Então, primeira consequência importante é que aquela ideia de que a gente, né, discutiu lá atrás no modelo de Bohr, que o elétron estava fazendo uma órbita circular, ela não está bem correta, pelo menos no caso clássico, né? Essa órbita vai ser uma órbita elíptica. A gente vai ver que isso vai também aparecer no caso quântico, de certa maneira. Tá? Então, eu vou ter essa órbita elíptica, se a minha energia não for mínima, se a minha energia for mínima, eu tenho uma órbita circular. Tá? E aí, só para a gente visualizar esse movimento, eu teria... Esse caso aqui é o caso de uma órbita, né, elíptica, então eu estou assumindo que o meu elétron começa aqui a distância máxima do próton, o próton está aqui nesse ponto, certo? E aí ele começa a andar, né? Esse vetor verdinho é o vetor velocidade dele. Uma coisa interessante é que, diferente do movimento circular, o vetor velocidade ele não é ortogonal ao vetor posição, né? Esse laranja é o vetor posição, esse é o vetor velocidade, a gente vê que eles não são ortogonais. E aí o que eu vejo é que conforme o elétron vai se aproximando do próton, ele começa a andar cada vez mais rápido, né? Então ele vem, passa rápido pelo próton e depois anda mais devagar, né? Então a velocidade vai diminuindo. Quando ele chega no R máximo, a velocidade é mínima, e aí depois de novo ele vai se aproximando do próton, né? Isso é exatamente o que os planetas fazem ao redor do Sol. Eles têm essas órbitas elípticas também. Se eu tiver com a energia mínima, eu vou ter daí a minha órbita circular, onde o raio está fixo, né? Então, nesse caso, eu não tenho uma velocidade radial, porque o raio não varia, e aí eu tenho o movimento circular uniforme que a gente está acostumado, certo? Então, nesse caso, a velocidade é constante, é sempre ortogonal ao vetor posição, e o elétron fica realizando uma circunferência aqui. Então, eu tenho essas duas possibilidades, uma órbita circular ou uma órbita elíptica. E aí, só para, né, concluir, obviamente essa órbita não precisa estar no plano XY, né? Eu posso, o elétron, o próton está aqui, o elétron poderia estar girando aqui, poderia estar girando aqui, poderia estar girando com um certo ângulo, né? Eu tenho diversas possibilidades aqui. O que me diz onde está o plano da minha órbita é justamente o momento angular, porque o momento angular é ortogonal ao plano da órbita, né? Então, dependendo do momento angular, eu tenho planos de órbitas diferentes. Isso vai ser bastante importante quando a gente for discutir o caso quântico, porque a gente viu na aula passada que o momento angular quântico é quantizado. Então, eu não vou poder ter qualquer
ângulo para esse plano da órbita, eu vou ter ângulos discretos. É isso que vão me dar os orbitais atômicos, tá? Então, só para a gente, né, visualizar o que seria um exemplo, né, de uma órbita que enfim, ela não está num plano, ela está, sei lá, inclinada com relação ao plano XY, né? Está aqui uma representação do que seria isso, né? Seria justamente essa órbita elíptica, mas ela está inclinada, ela não está exatamente no plano XY, né? Então aqui o meu momento angular, sei lá, estaria apontando em uma certa direção aqui, e o meu elétron estaria fazendo essa órbita elíptica inclinada nesse caso, né? Eu escolhi um momento angular que está nessa direção, então o elétron fica fazendo essa órbita. E ele faz o mesmo tipo de movimento, né? Quando ele está próximo do próton, ele acelera, quando ele está distante, ele desacelera. Tá bom? Então isso era só para a gente ter uma noção do que eram os movimentos possíveis para esse elétron no caso clássico. A gente já viu que esse modelo clássico ele é bem problemático, porque o elétron perde energia através de radiação, né, que a gente esqueceu desse problema, e também ele não descreve as linhas espectrais dos átomos, nada disso. Né? Mas é bom a gente entender ele para depois entender o significado dos resultados quânticos. Tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a discutir o átomo de hidrogênio quântico em si. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.